Fala galerinha, massa? Aqui é o Alex Lima, mais conhecido como Lecão, e hoje eu estou 6 anos e meio aqui na Supermix. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você, da minha trajetória. Quando eu trabalhava em outra empresa de concreto, eu já admirava a empresa Supermix e tinha um sonho de um dia, não trabalhando nessa empresa, a próxima empresa seria a Supermix. A minha história não começou assim tão fácil, né? Começou um pouco traumática. Em fevereiro de 2018 comecei minha trajetória como comercial, consultor de vendas aqui no Vale. Hoje o superintendente, o Hélio, costumo chamar ele de Harley, porque o Hélio é um pouquinho estranho de falar o nome dele, eu já falei isso para ele. E ele fez a integração minha aqui na empresa, onde ele falou para mim que não era para mim esquecer de além do concreto, nós tínhamos o nosso mix de argamassa para oferecer no mercado. Eu não conhecia o portfólio de argamassa da Supermix. Assim, a minha primeira venda de argamassa foi para um cliente, né? Ele tem uma construtora aqui no Vale e eu ofereci para ele a argamassa para a gente fazer uma demonstração. E chegando lá, ele falou: Alex, vamos fazer na minha casa, que era uma obra residencial, que a minha obra predial ela ainda está bem no começo e a gente não ia conseguir fazer essa demonstração. Preparei tudo para ele, para a gente fazer essa demonstração da argamassa de fachada, né, onde preparei o contrato de amostra, de demonstração, e nós mandamos essa demonstração para ele, para falar que a nossa argamassa, a estabilização dela funciona. Mandei um dia anterior, né, e no dia seguinte eu fui lá para acompanhar o procedimento, falar para o mestre de obra, o pedreiro, como que ia ser feita essa argamassa, tirando a película de água, né, e fazendo essa aplicação. Com isso, o resultado foi muito bom. O empreiteiro ele gostou demais da nossa argamassa, né, e falou com o dono da construtora para contratar, fazer um contrato de prestação de serviço da nossa argamassa, e foi muito bom. Na sequência, ao longo desse caminho, houve uma mudança no nosso material. E com essa mudança do material, a gente tinha uma areia que era areia natural, que era areia de rio, né, e nós mudamos para areia de quartzo. E o cliente, ele tinha ido viajar, ele foi para os Estados Unidos, foi lá, conheceu o Mickey, o Pateta, o Pato Donald. Depois de 15 dias, ele voltou. E quando ele voltou, ele teve uma surpresa muito grande. Ele me ligou e falou: Alex, o que é isso aqui na minha casa? Cara, isso aqui tá parecendo uma onça pintada. A casa começou com uma coloração, agora tá com outra coloração. Meu mestre está fazendo um requadro virado em obra, está com outra coloração, todo mundo está passando no condomínio, está rindo, falando que a minha casa está parecendo uma onça pintada. E eu falei: não, mas o material ele teve uma mudança na areia, mas isso não impactava, né, no produto. Não, eu quero que faça um ensaio de arrancamento, eu não estou confiando nessa argamassa. Tirou uma foto e mandou. Realmente, né, a areia de rio ela tinha uma coloração, a areia de quartzo tinha outra coloração, e o requadro que ele foi fazendo com o virado em obra tinha outra coloração. Enfim, realmente a obra dele realmente estava parecendo uma onça pintada. Essa onça pintada foi resolvida da seguinte forma: liguei para o Harley, o cliente deu azedou o pé do frango. Seria o seguinte: vai ter que fazer um ensaio de arrancamento lá, que a gente mudou, né, a nossa areia, e ele não está se sentindo confortável com essa mudança e está achando que tem algum problema na argamassa, na obra dele. Por mais que eu falei para o cliente que a nossa argamassa não tinha perdido a propriedade dela, que depois ele ia passar a textura, né, ele ia pintar e não ia ficar aquela cor aparecendo, mas ele se sentiu desconfortável e pediu realmente para fazer esse ensaio. Foi um pouco traumatizante essa primeira venda, porque eu não tinha vendido ainda argamassa, e a primeira já me traumatizou. Falei: eu acho que eu nem vou oferecer mais essa argamassa, né? Meu Deus, a primeira que eu vendo já dá dor de cabeça, né? E a gente apresentou algo para ele lá e foi sucesso e seguiu. A partir dessa data eu procurei saber um pouquinho mais sobre a argamassa. Eu mantive o foco, né, oferecendo a argamassa, conhecendo mais sobre o produto. Eu comecei a destacar com meus números de demonstração, meu número de volume de argamassa aqui no Vale do Paraíba. Então o que eu falo, o que eu tenho a dizer para vocês, uma mensagem que não desanime, né? Com esse número a empresa houve um reconhecimento, né? E em 2024, como vocês podem ver, realmente é o ano da massa, e realmente foi o ano realmente da virada, que eles me promoveram, né, como consultor técnico de argamassa pelos números que eu vinha realizando aqui no Vale, né? E eu fiquei muito feliz, porque assim
O começo não foi tão legal, mas o fim foi bacana, com essa promoção que eu tive aí na empresa. E assim, uma mensagem que eu quero dizer para todos que, assim, que não desanimem, né? Por mais que seja difícil, por mais que aconteça algo adverso na sua vida, mas você tem que ter persistência e resiliência para que você possa vencer. Né? Tem uma frase bacana que é do Ayrton Senna, que eu gosto muito. Ele fala assim: seja quem você for, seja de qualquer posição que você tenha na vida, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, né? Faça sempre tudo com muito amor, com muita fé em Deus, que um dia você chega lá.